Olá pessoal do sétimo ano, vamos aqui para mais um vídeo para a gente continuar nossos estudos, agora com um estudo sobre classificação dos seres vivos. A gente já conversou um pouquinho sobre as características dos seres vivos, algumas características dos seres vivos, e agora a gente vai conversar um pouco sobre a classificação desses seres vivos. Classificar significa agrupar, significa você separar os seres vivos em grupos. Afinal de contas, à medida que os cientistas foram vendo como a biodiversidade é enorme, né, então surgiu essa necessidade de classificar, de separar os seres em grupos. Então, o que é que eu estou chamando de biodiversidade? Eu estou chamando de biodiversidade o conjunto de todas as espécies de seres vivos que habitam numa determinada região. Então, nós podemos considerar a biodiversidade como um conjunto de seres vivos que a gente conhece. Então, essa biodiversidade ela é enorme. Então, surge então essa necessidade de fazer essa classificação. A biodiversidade ela não é fixa, tá bom? Por quê? Porque existem espécies que somem, que desaparecem, que são extintas, e existem espécies que vão surgindo, né, dentro do processo evolutivo. Várias espécies surgem, espécies novas vão surgindo e outras vão sendo extintas. Então, a gente não pode considerar que a biodiversidade ela é fixa, ela muda. Os seres vivos que hoje nós conhecemos são diferentes, por exemplo, dos seres vivos que habitavam a Terra milhões de anos atrás. Então, ela muda. E aí surgiu uma necessidade de classificar esses seres. E a ciência que classifica os seres vivos a gente chama de taxonomia, tá bom? Esse cara que está aí na imagem é chamado, em português o nome dele a gente chama de Linneu, tá bom? Ele foi fundamental porque ele organizou um sistema de classificação e a base desse sistema de classificação é usada até hoje, tá? E a base do sistema de classificação dele é a espécie. A unidade fundamental de classificação no sistema de Linneu é a espécie. De forma simplificada, a gente pode dizer que a espécie é um conjunto de organismos que são semelhantes, mas que são capazes de cruzar no ambiente natural, gerando descendentes férteis, ou seja, descendentes que também podem gerar novos indivíduos, tá? Então, para eu dizer que dois seres são da mesma espécie, de forma geral, assim, a gente vai considerar que dois seres são da mesma espécie quando eles são capazes de cruzar no ambiente natural e gerar descendentes férteis, tá bom? Então, toda espécie, ela vai, a partir de agora, a gente vai considerar que toda espécie ela vai ter um nome científico, tá bom? Então, Linneu ele criou o que nós chamamos de sistema binomial, tá? Por que essa história de nome científico? Para facilitar a comunicação entre os cientistas. Você cria um nome que serve para toda a comunidade científica para evitar confusões com os nomes populares. Então, numa determinada região, eu chamo uma espécie de pássaro de galo de Campina, por exemplo. Aí, lá em outra região, o galo de Campina já é uma outra espécie de pássaro diferente. Então, para evitar esse tipo de confusão, os cientistas consideram então os nomes científicos, para que a gente tenha certeza de qual espécie a gente está falando. Tá? O sistema binomial de Linneu significa que os nomes científicos são formados por duas palavras. Tá? Todo nome científico, todo nome de uma espécie é formado então por duas palavras. E essas palavras têm que estar escritas em latim. Se vierem de palavras de outros idiomas, têm que ser latinizadas, tá? E elas precisam estar em destaque. O que é que quer dizer isso? Quando você escreve um nome científico como esse, que é o nome científico do milho, você precisa colocar o nome no texto em destaque. Se você estiver digitando esse texto, se esse texto for impresso, digitado, então você coloca esse nome em itálico, que é essa letrinha mais inclinada.
Se você estiver escrevendo à mão, você sublinha e já está resolvido. Tá? Então, o nome científico ele é formado por duas palavras. A primeira palavra representa o gênero a que essa espécie pertence. Tá? E a outra palavra a gente chama de epíteto específico. O que é o gênero? Veja, aí já é uma outra categoria. Linneu colocou as espécies que são muito semelhantes em um mesmo gênero. Tá? E esse gênero ele entra aqui no nome da espécie, é a primeira palavra. Então, eu posso dizer que esse aqui é o gênero da espécie do milho. Tá bom? Espécies muito semelhantes, espécies muito aparentadas, então formam eles pertencem ao mesmo gênero. É o caso aqui do lobo e do cão. O lobo e o cão, eles pertencem a um gênero chamado Canis. Olha aqui, a primeira palavra não é o gênero? Então, o lobo, a espécie do lobo chama-se Canis lupus. Canis lupus. A espécie do cão doméstico, o cão normal que a gente conhece, ele é chamado de Canis familiares. Então, os dois pertencem ao mesmo gênero, que é Canis. Por que eles pertencem ao mesmo gênero? Porque são espécies muito aparentadas evolutivamente. São espécies muito semelhantes. Então foram colocadas, classificadas no mesmo gênero. Tá bom? Olha só esse aqui. Essa espécie, que é a espécie do gato maracajá, ela pertence ao mesmo gênero dessas outras espécies aqui, o gênero Leopardus. Tá vendo? Todas as espécies começam com o nome Leopardus. Tá vendo? Então, o gato maracajá, jaguatirica e o gato do mato são três espécies muito semelhantes, muito parecidas, aparentadas evolutivamente, muito próximas. Então, elas foram colocadas no mesmo gênero, o gênero Leopardus. Tá certo? Mas veja que são espécies diferentes. Os nomes completos são diferentes. Tá vendo? Então, são três espécies diferentes, porém elas pertencem ao mesmo gênero. Bom? Então, veja. Espécies muito semelhantes são colocadas no mesmo gênero. É o caso aqui do cachorro, né? O Canis familiaris, ele pertence ao gênero Canis junto com outras espécies, como a gente viu agora, é o caso do lobo. Mas aí existem outras categorias que Linneu considerou. Então, os gêneros semelhantes, eles são colocados na categoria família, eles são classificados numa mesma família. Famílias semelhantes são classificadas na mesma ordem. E assim por diante. Ordens semelhantes são classificadas na mesma classe. Classes semelhantes são classificadas no mesmo filo. Essa categoria aqui é intermediária. São classificados no mesmo filo. E os filos que têm semelhanças são classificados no mesmo reino. No caso do cachorro, do cão, né? Então a espécie é Canis familiaris, o gênero é Canis, a família é a família Canidae, a ordem é a ordem carnívora, a classe é a classe dos mamíferos, a classe Mammalia, o filo dos cordados, filo Chordata, e pertence, portanto, ao reino dos animais, o reino Animalia. Tá bom? Então, essa categoria, que é o reino, é a categoria mais abrangente. Ela tem um maior número de seres, um maior número de espécies. Ela é muito abrangente, né? Mas o reino é dividido em filos. Então, o reino animal, por exemplo, ele é dividido em filos. A gente vai conhecer isso mais na frente. Os filos, o filo dos poríferos, dos quinidários, dos equinodermos, dos artrópodes, dos cordados e assim por diante. Esses filos são divididos em várias classes. O filo dos cordados vai ter a classe dos mamíferos, a classe dos répteis, a classe dos anfíbios e assim por diante. As classes são divididas em ordens, as ordens são divididas em famílias,
as famílias são divididas em gêneros e cada gênero tem as suas espécies. Então, essas são as categorias nas quais a gente vai classificando os seres vivos para organizar, portanto, esses seres vivos nessas categorias. Tá bom, pessoal? Hoje é isso. A gente fica por aqui e a gente volta no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.